Hoje é dia 23 de julho de 2012 e você está vendo a 37ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast preferido sobre comunicação digital. Aqui de São Paulo eu sou o Felipe Menhen e do Rio de Janeiro tenho a ilustre presença de Walter Romano. E aí, Valtinho, tudo certo? Tudo bom, cabeça? Estou aqui de novo para a gente trocar um pouquinho de ideias aí. Beleza. Para quem é neófito do Ainda Sem Nome, esse podcast eu faço junto com o Caio César, professor da PUC Minas, que está enrolado com seus afazeres acadêmicos. E então eu estou precisando de companhia durante essas edições semanais e o Valtinho vai ser um dos convidados especiais dessas semanas até mais ou menos o fim do ano. O Ainda Sem Nome pode ser acessado pela nossa página do Google+, você que deve estar vendo pelo Google+, enfim, já está na página, não vou falar que é essa página do Google+. Se você não está no Google+, é o gplus.to/ainda sem nome, e tem também nosso website, o aindasemno.me. E a última edição que a gente fez tem um tempinho, cara. Ela foi, só conferir aqui nos meus arquivos, foi no dia 19 de junho. Eu estava de férias. Ou em férias, Valtinho? Tanto faz. De férias é mais simpático. Estava lá em Belo Horizonte de férias, foi no dia 29 de junho, e eu fiz um episódio com o Caio ao vivo. E foi muito bacana. Gravamos na Livraria Mineiriana. E aí eu queria agradecer aos comentários do Bruno Milagres, do Everaldo Vilela e da Camila Prazeres, que comentaram lá a nossa postagem sobre mobile marketing, o Google Input Output e a alimentação saudável. O Ainda Sem Nome é assim, é um podcast que extrapola todas as pautas que a gente determina. A vantagem de estar ainda sem nome é essa, né? Exatamente. Se tivesse um nome, a gente não ia ser tão abrangente assim. Valtinho, temos duas pautinhas aqui que eu separei para a gente conversar. Uhum. A primeira, não sei se a gente pode começar pelo New York Times ou na verdade, pelo DigiDay ou pelo Huffington Post. Vou começar pelo New York Times, que uma coisa acho que vai levar a outra. Beleza, vamos nessa. O DigiDay falou que essa postagem acho que eu vi pelo site, pela página do Facebook do VentureBeat. Eu recomendo vocês. Não, minto, foi no Vladimir Lavuzic, que é o coordenador da página Facebook Mais Jornalistas. Eu recomendo que vocês sigam no Facebook. Ele falou que compartilhou essa postagem do New York Times, do DigiDay, falando que o New York Times e o Wall Street Journal eles estão direcionando os seus esforços jornalísticos para o vídeo online, para a produção de vídeo. Que, apesar deles discordarem muito em suas pautas e nos seus editoriais, eles concordam que esse é o caminho que deve ser seguido no jornalismo online. Uhum. Que todos os jornais, pelo menos os jornais mais top, os maiores jornais do mundo, estão caminhando para esse segmento. E, cara, a gente tem visto isso, assim, né? De um tempo para cá eu tenho percebido que os portais, não só os jornais, mas os portais têm priorizado ou investido mais neste segmento, quer dizer, uma coisa menos estática e mais interativa. Uhum. O que você acha disso, Valtinho? Cara, eu acho que é um movimento, primeiro, muito bem-vindo, assim, como um profissional de comunicação e também leitor, consumidor de veículos de comunicação. Acho que é essencial esse tipo de produção de conteúdo em diferentes formatos para abranger não só iniciativas de marca, como também essas de jornalismo. Com
diminuição do custo de equipamento, né? Você vê que todo mundo agora pode ter uma câmera DSL pequenininha, um custo acessível e produzir em casa conteúdos multimídia muito interessantes. Eu acho que inevitavelmente isso ia acabar chegando nas editorias dos jornais. E não tem como, né, cara? Assim, o consumo de vídeo é dos principais interesses do público na internet. E o veículo que está querendo se estabelecer ali, se manter contemporâneo, né, se manter alinhado com o que as pessoas esperam, não teria como ele deixar de partir para esse caminho. Aí entram duas questões para a gente discutir também dentro disso aí. Uma é repensar o perfil dos profissionais que vão trabalhar dentro desses veículos de comunicação, e o outro são novos formatos de modelo publicitário, que começam a surgir também, que é positivo para os veículos também. Né? Quer dizer, hoje, com essa profusão de câmeras DSLR, e, enfim, você pode comprar uma câmera por, sei lá, 700, 600, 700 dólares e comprar um microfonezinho sem fio, ou, desculpa, um microfonezinho de lapela, e quem já acompanha as transmissões mais antigas, ainda sem nome, sabe da minha luta com o microfone de lapela que eu comprei por 20 dólares. Quer dizer, fica fácil você produzir vídeo. E aí, o que você falou, a gente tem que começar a repensar o perfil do profissional. O cara, ele não pode ser só aquele jornalista jornalista de jornal, sabe, o cara que só escreve. Ele agora talvez tem que ser um cara que saiba operar uma câmera, ou então, se for o caso, ficar na frente da câmera, entrevistando alguém e ter familiaridade, talvez, com os processos de publicação, imagino, porque você não vai querer só a produção de vídeo, você vai querer que aquilo esteja online o mais rápido possível, né? Antes do seu concorrente, antes de qualquer outra pessoa que esteja lá com o seu equipamento similar, eu acho. Pois é. E eu acho que tem uma nova geração que já está habituada a fazer isso até como pessoa física, no seu dia a dia, que talvez para ele seja muito fácil entender essa nova abordagem do jornalismo e da comunicação. Fico imaginando que uma geração mais tradicional esteja um pouco assustada, assim, mas para mim isso é reversível. Assim, você vê até nos testes. Estava lendo semana passada que o The Daily parece que vai ser fechado, né, descontinuado, que é a iniciativa, quem leu a biografia do Steve Jobs vê, né, dele com o Murdoch. Mas ele é muito multimídia, eu ficava impressionado. Eu cheguei a ler algumas edições dele no iPad, quando ele podia assinar, acho que durante 2 semanas gratuitamente. Grande parte dele era produção em vídeo e o jornal já estava disponível durante a madrugada, falando de tudo que aconteceu no dia anterior. Assim, eu falava, cara, os caras estão com uma pegada de fechar a edição no mesmo ritmo de quem fecha o jornal impresso, mas com muito conteúdo multimídia. E eu acho que esse laboratório, esse exercício, assim, talvez a iniciativa deles não tenha se viabilizado por não conseguir assinantes, algumas coisas, mas o formato e as entregas que eles tinham ali eram um caminho muito rico, assim, a ser seguido. Assim, eu gostei de ver. E hoje eu vejo assim, não só os exemplos que o DigiDay falou, né, o New York Times e o Wall Street Journal, mas você vê, hoje a Folha faz muito conteúdo em vídeo e conteúdo especial. Assim, eu vi outro dia, não raro você vê uma matéria que obviamente não caberia no jornal pela própria linguagem dela, feita em vídeo. E quer dizer, eu não vou entrar no mérito da Globo.com, que é outro segmento, embora faça vídeos exclusivos para o portal. Né? E eu estava vendo aqui recentemente, coincidência com isso, eu vi um vídeo que o Fernando Norte postou ontem, não sei se chegou a ver no Facebook, eu até compartilhei ele também, que é do Tempo, do jornal de BH. Depois eu fui até investigar para ver como que era a produção multimídia do tempo, coincidiu com essa pauta que você falou. Quer dizer, é um vídeo muito bom, que conta a história do Gabriel, um cara que praticava slackline e que foi convidado para ir para o Cirque du Soleil. Uma narrativa muito interessante, assim, mostrando a história de um personagem e tal. Só que eu acho que ela foi meio isolada, eu queria até descobrir como é que foi feito. Se foi um freela,
ou se realmente eles têm alguém que produziu. Você assistiu esse vídeo, cara? Não, eu não vi esse vídeo. Vou até olhar depois. Depois eu vou lhe passar o link, você coloca também para os ouvintes, telespectadores, poderem assistir também. Mas é muito interessante. Só que eu me frustrei depois, que o Tempo tem um canal no YouTube para essas iniciativas, chama O Tempo Online, youtube.com/Tempo Online. Esse vídeo é muito bom, tá lá, só que não tem a menor organização do conteúdo que está ali dentro. Isso aí se mistura com fofoca de novela, com conteúdo sobre futebol. Então eu que me interessei por um conteúdo que parece que eles fazem periodicamente, que é sobre a história de um personagem que tem uma transformação muito legal, eu não achei outras histórias como a dele ali dentro. É um descuido básico, assim, né, a interface onde eles escolhem para publicar esse conteúdo não está preparada para te convidar a continuar fluindo essa experiência. Provavelmente que isso deve estar embedado no site do Tempo, e eles devem ter aquela visão antiga de achar que eu vou ficar navegando no site do Tempo para ver tudo. Só que não é assim que funciona mais também. Engraçado que o Tempo, eu acho que tem, inclusive, tem uma TV O Tempo, alguma coisa que é exatamente embedado dentro do site. Tem comentário político, tem a mesa redonda de futebol, alguma coisa assim, mas é um negócio que talvez seja linear demais, né? Você não vai querer andar, ficar ali o tempo inteiro, você vai querer, enfim, navegar o máximo possível. E o que a gente está falando aqui é diferente, por exemplo, do que o Estado de Minas faz, ou o AI faz, que é simplesmente colocar as mesmas matérias da TV Alterosa dentro do portal. Isso aí a gente não considera dentro dessa discussão. Dois pontos aí, né, que tem a ver com isso. Um é o que você falou que o Tempo faz. Depois vou navegar melhor no site deles para tentar entender assim. Mas se eles estão colocando tudo encadeado de maneira linear, eles estão extrapolando a produção de papel, ou mesmo do site que eles já faziam, para produzir outros conteúdos multimídia, mas continuam com um raciocínio de broadcasting, como se eles tivessem aquela janela de tempo contínua e que você vai ficar ali, igual você está ligado na Globo, assistindo o programa ininterruptamente. Ou o outro pensamento, que é o do Estado de Minas também, que às vezes ele acaba sendo limitado frente à potencialidade que você tem, que é de pensar que você tem um limite de tempo. Se eu tenho essa matéria, eu tenho que falar só sobre ela. Não, cara, eu posso aprofundar infinitamente e deixar que o consumidor vá até onde ele quiser de profundidade em relação a esse conteúdo que você tem ali dentro, ou até mesmo dar espaço para conteúdos que não couberam no jornal, mas que podem performar muito bem no meio digital também. Bom, às vezes você pode utilizar o meio digital para dar uma profundidade para aquilo que não coube nas páginas impressas, né? A Folha faz isso há muito tempo. Eu lembro assim, de até bem antes de encurtadores de link na página de esporte, por exemplo. Saiba mais sobre esse assunto acessando folha.com/, um link doidão lá. Era encurtado, mas não era tão familiar para mim na época. Agora, o que é legal também do ponto de vista comercial é que é mais um canal para você vender espaço, né, Valtinho? Claro. Eu acho que é fundamental o veículo pensar isso, né? Talvez o que limite alguns deles a inovarem e até usarem mais esses formatos é aquele que o cara pensa, poxa, minha receita vem no um quarto de página que eu vendo aqui. Eu estou criando um vídeo na internet que eu sei lá como é que eu vou ganhar dinheiro com isso. Mas se o cara não tiver praticando essa inovação para depois pensar como monetizar, ele vai ficar muito atrás dos outros. E ali já permite que os anunciantes dele utilizem os comerciais de TV que ele já tem, além de outros formatos de comunicação, de publicidade que podem caber ali dentro. Eu acho que está na mão dos veículos que já tem uma história longa de relacionamento com agências e marcas, estabelecer esses novos padrões de mídia que a gente vai ter. Porque senão vão ser engolidos aí por coisas novas que estão vindo. É importante também, isso a matéria do Digiday deixa muito claro, que tanto o New York Times quanto o Wall Street Journal, eles já têm um Media Kit pronto para aquele canal, entendeu? Que até a matéria fala que dentro do New York Times, o anunciante pode comprar espaço em canais específicos ou pode comprar espaço em vídeos específicos. Uhum.
E aí você pode fazer planos maiores, que aí tem tanto o web, quanto o aplicativo, quanto a versão impressa. É importante também o anunciante saber julgar em cima disso, né? E o jornal também conseguir fazer um pacote que satisfaça o cara que esteja a fim de anunciar. As duas frentes têm que estar juntas, né? Quem está pensando editorialmente o jornal, cuidando desses formatos, e alguém envelopando, criando esses kits para saber vender para o mercado também, porque isso aí de alguma maneira tem que ser comparável, né? O que vale mais a pena investir nesse novo formato ou investir na televisão, num outro jornal impresso? Tem toda uma argumentação e uma defesa que tem que ser construída. São duas frentes, comercial e editorial, que tem que trabalhar juntas. Mas, assim, tem que praticar isso aí. Eu acho que a gente inova em todas as áreas. Os veículos de comunicação ainda são muito apegados à remuneração tradicional, às bonificações, ao que já existe no mercado. E uma geração mais nova também. A mesma geração que está aprendendo a fazer jornalismo diferente, ela já consome mídia diferente também, já tem uma relação menos intermediada por veículos, né, contato direto entre marcas e pessoas nos seus canais proprietários, seja no Facebook, nos seus sites, aplicativos. Então, o veículo de comunicação também tem que saber se portar como alguém que tem relevância nesse meio. Assim, no cenário de 10, 20 anos, tudo vai mudar muito mesmo. A gente está vendo a mudança ano após ano aqui, mas a gente não consegue imaginar o que vai ser lá na frente. Eu estou tentando, dentro dos nossos milhares de seguidores no Google+, estou tentando chamar alguma discussão aqui, mas vou ser sincero que nesse momento está um pouco complicado. Tudo bem. Ela está um pouco acanhada em poder contribuir com essa discussão aqui. Se você vai estar ouvindo essa discussão no seu carro, aliás, eu descobri outro dia que a maioria dos nossos ouvintes adora ouvir o podcast parado no trânsito. Quer dizer, você é um deles. Eu escuto no metrô, cara. Das manhãs no metrô. O problema de mobilidade brasileira é a solução do Ainda Sem Nome. Olha que coisa... Podcast está se transformando no melhor companheiro dessas horas. E aí você pode ouvir e dar a sua opinião no aindasemno.me e também no nosso feed do iTunes, que tem lá no site, obviamente no seu link de cabeça. Ô Valtinho, agora fazendo gancho para esse primeiro tópico, e a gente falou da facilidade de fazer vídeo, da velocidade de publicação dos vídeos. Essa semana a gente viu essa loucura do cara que entrou no Batman Cavaleiro, como é que chama o filme em inglês? The Dark Knight Rises. Cavaleiro Negro Ressurge. O cara em Aurora, no Colorado, nos Estados Unidos, entrou e abriu fogo, enfim. E tem duas coisas muito curiosas a respeito dessa história. A primeira que é o tópico da nossa segunda pauta, que é a quantidade de vítimas e testemunhas do ocorrido rapidamente postando vídeos e fotos do que tinha acontecido. Inclusive um cara no Reddit postou a foto dele, eu estava lá e tomei um tiro. E a outra coisa é que não acharam, ou demoraram muito para achar, em tempos em que estamos plenamente conectados, demoraram muito tempo para achar, eu não sei se acharam ainda, as identidades online desse cara, esqueci o nome do cara que atirou, que abriu fogo contra a galera lá. O que eu fico impressionado é assim, antes dos meios de comunicação chegarem lá, já tinha notícia disso, né, cara? Isso é uma coisa que os meios, os jornais e rádio e TV devem ficar desesperados, né, bicho? Porque hoje é muito difícil dar um furo. Eu acho muito complicado, né? Porque todo mundo é um potencial jornalista e em algum momento da sua vida você vai viver algum furo, né? E é isso. Você está pronto para conectar e disseminar essa informação na rede. Mas o que me deixa mais talvez assustado aí é a necessidade das pessoas performarem o tempo todo. Né? Porque alguns têm a consciência, estou noticiando uma coisa inédita, mas o outro ali queria mostrar, olha, eu tomei um tiro, veja as minhas costas. É uma coisa de
Pode não ser uma coisa muito legal, mas é uma coisa que o mundo inteiro está olhando e eu estive nela. Veja que eu estive mesmo. Assim, é muito doido essa relação, assim, as pessoas. E, e assim, é difícil falar que o cara está fazendo marketing em cima daquilo, e é foda, assim, talvez seja necessidade de você querer fazer, de você querer dar notícia, mas aí às vezes a pessoa extrapola em cima disso, né, cara? É meio maluco, assim, é como o cara que tá no show na frente do palco, ele tava ali com a camisa furada, sangue. Mas também eu não acho que ele não devesse postar também, não tem regra em relação a isso. É só uma realidade muito nova assim, que a gente está vivendo. De novo, uma coisa que aconteceu hoje. Tá? Eu cheguei em casa, uma colega acabou de postar que a casa dela foi assaltada aí no Belvedere, em BH, e ela estava muito assustada. É óbvio, é outra dimensão, uma coisa ou outra, mas assim, você não imagina que alguém, a primeira coisa que a pessoa vai fazer quando passa por uma situação dessa é postar no Facebook. Isso é muito chocante, mobilizou todo mundo, a turma inteira conversando com ela. Então, assim, vai ser muito natural a gente conviver com esse tipo de coisa. Né? Imagina uma geração que nasceu com isso, né? Que não tem esse choque que a gente está conversando aqui agora. A gente está falando a gente está uma geração atrás, né, Valtinho, na produção e consumo de notícia, eu acho. Assim. Uma coisa que é interessante nisso, e assim, tem a ver, é uma reflexão meio estou extrapolando, mas enfim, são dois pontos que eu achei, um é muito bizarro. O primeiro foi o Zero Hora, aquele jornal de Porto Alegre, na necessidade de você trazer a notícia para perto de você. O Zero Hora conseguiu entrevistar um sujeito um gaúcho, obviamente. O Zero Hora, para quem não sabe, é um jornal, talvez acho que o mais popular do Rio Grande do Sul. Né? O Zero Hora fez uma entrevista com um gaúcho que estava pelo menos a 2.000 quilômetros distante do ocorrido, mas estava numa sessão no mesmo horário. E perguntou o seguinte: cara, e aí, você estava lá? Você ficou sabendo de alguma coisa? Ele, não, fiquei sabendo quando cheguei em casa e ouvi a Rádio Gaúcha pelo meu iPhone. O cara, então você escuta a Rádio Gaúcha pelo iPhone? Sim, escuto, para ficar mais perto das notícias do Rio Grande do Sul, sei lá. É uma coisa bizarra você tentar aproximar as pessoas. Assim, esse cara, pela história, ele não tem nenhuma relevância. Zero. Agora, é forçar demais, é querer dar furo demais, querer gerar um buzz em cima de uma coisa forçadamente. Né? Isso aí, o gancho para essas narrativas, as pessoas vão ficar buscando o tempo todo. E alguma conexão, por mais frágil que ela seja, vai acabar tendo. É o cara que assistiu no mesmo horário, é o cara que conhece alguém que viu, não sei, a postagem, mas isso é a fragilidade do jornalismo também, né? Assim, a gente espreme e sai pouca coisa de muita matéria que a gente está acompanhando aí também. Nada contra o Zero Hora, acho que é um jornal muito legal, mas eu acho que também a ansiedade do jornalismo às vezes é nociva também. E a outra coisa, e aí tem a ver com o fato do cara dar a notícia em primeira mão, dar o furo. E aí o trocadilho, inclusive o furo da camisa dele, o furo das costas dele no ocorrido, é mais ou menos tempos atrás eu postei no meu blog sobre o Brett Keselowski, que é um piloto da NASCAR, que ele estava nas 500 milhas de Daytona e aí um carro pegou fogo, o Montoya bateu na frente dele, parar a corrida, etc. E ele sacou o telefone que estava dentro do bolso dele e já falou assim, ó, fogo, olha aqui a minha visão. E aí um amigo tinha comentado nessa postagem que mais que mostrar a informação de forma transparente, isso é muito mais essa iniciativa de mostrar a informação de forma transparente ao vivo ali na hora é muito mais relevante do que talvez o buzz gerado em cima. E aí é uma defesa em cima desse cara que postou uma foto dele no hospital com a camisa rasgada e o ferimento de bala no corpo dele. Né?
Assim, eu acho que essa consciência que o piloto teve, imaginando, tem outros esportes e outros eventos que reúnem celebridades, né? Assim, se todo mundo tiver muita consciência desse papel midiático e de como ele pode gerar conteúdos exclusivos, a gente vai acompanhar muita coisa aparecendo daqui a pouco. Né? Imagina, um jogador que vai no cantinho ali, faz seu tweet, tira uma foto. É possível, assim. Talvez não no meião, mas ele deixar isso escondido no lugar e fazer uma coisa muito inovadora ali naquele momento. Eu sei que a NBA já proibiu isso uma vez e eles estão proibidos de twittar no intervalo dos jogos. E é legal a gente ver agora nos Jogos Olímpicos, e aí a gente pode até, você que é um cara que gosta bastante de esporte, a gente pode até fazer um episódio aí mais para frente nos Jogos Olímpicos. O COI restringe muito a atuação dos atletas nas redes sociais. E essa vai ser a primeira, de fato, a primeira Olimpíada com Twitter, assim, sabe? Porque o Twitter, Pequim já viu o Twitter, mas talvez não tinha esse alcance que tinha hoje. Então, acho que a gente pode ficar de olho nisso. Tomara que sejam só notícias boas, né? E não igual desse cara do Reddit, que postou os ferimentos. Alguma coisa vai acabar vazando, vamos acompanhar. Aliás, teve uma interessante, estava vendo agora no Twitter, no sábado à noite, após o jogo do Atlético, o Bernard tweetou. O jogo estava muito bom, era um jogo para o meu amigo, aí botou o avatarzinho do Felipe Souto, que eu não lembro exatamente qual que é. Um jogo para o meu amigo Felipe Souto. Eu falei, cara, polêmico isso, né? O jogador está jogando super bem, está criticando a entrada de um outro jogador, que foi o Serginho, então o Felipe Souto. Deu 3 minutos, um perfil que é @Atlético News, entrou e falou, pô, Bernard, vê se não faz isso mais, a gente concorda com você, mas o trabalho está muito bom, respeita o Cuca aí e tal. Então, olha que legal isso também, assim, essas gafes que os jogadores acabam dando, assim, mas já tem outras pessoas moderando ali dentro da rede mesmo. Nem vazou, isso para mim a imprensa adora dar notícia desse tipo de coisa, né? Parece que estava todo mundo favorável com o Atlético e não fez nada, mas era uma crise em potencial, para ser falado. Cara, mas a quantidade de jornalistas que ficam fazendo pauta em cima de Twitter é uma coisa impressionante. Nesse episódio especificamente do tiroteio em Aurora, eu acho que foi, não sei se foi o Huffington Post ou se foi o Facebook mais jornalistas, que falou o seguinte, olha, se você está cobrindo essa pauta, recomendo fazer as seguintes buscas para você ficar por dentro do que as pessoas estão falando. Então, assim, para bem ou para mal, cara, tem muita gente de olho só para pegar essas... Se o Atlético tivesse mal no campeonato, essa do Felipe Souto ia ser assim, essa do Bernard ia ser prato cheio, para detonar uma crise, cair técnico, o grupo não está unido, qualquer coisa, eu vi desenhado ali. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa muito legal também, que tem a ver com o papel dos jornais, né, como editores de conteúdo, que eles não vão ter a capilaridade que as pessoas comuns, com suas câmeras e celulares na mão, têm hoje de estar diante de furos em potencial. Mas eles têm que ter essa inteligência que você citou agora, de fazer a curadoria, que ok, em relação a tal assunto, as pessoas estão falando isso e aquilo. Vou abreviar o caminho para que os meus leitores, meus seguidores, possam chegar no conteúdo que é relevante. Que nem sempre eu vou postar, mas sei lá, siga a hashtag tal, não sei quem está sobre tal conteúdo, e ter esse papel de filtro mesmo, né? Porque conteúdo em abundância realmente a gente tem. Mas saber selecionar e entregar algo que em pouco tempo você vai poder consumir, aprender alguma coisa, reter alguma coisa e passar para o próximo etapa da sua vida, que você não vive em função de notícia, isso é o que os jornais têm que aprender a fazer também. O Valtinho, o Elvio Teixeira, tá vendo? A gente conseguiu uma pergunta no Twitter, no Google Plus. O Elvio Teixeira perguntou se por que ainda sem nome se ninguém aqui tem cérebro? Não, Elvio, a gente tem cérebro. Mas ainda sem nome é uma história longa e curiosa, que foi o Alexandre da Volt Brasil, uma agência lá de Belo Horizonte,
que sugeriu esse nome para a gente, porque eu e o Caio César, você deve ter chegado agora, não deve ter visto a introdução feita no podcast. O Caio César, que é meu parceiro nessa empreitada, começamos os 2 primeiros episódios com aquele sem título, igual quando você cria um arquivo no seu computador e não dá título para ele. E aí de sem título evoluiu para ainda sem nome. Se você tiver outra pergunta, a gente está aqui à disposição para responder. Servimos bem para servir sempre. Ô Valtim, voltando, realmente tem que ter essa sabedoria e essa sensibilidade para poder fazer uma curadoria bem feita, né? Isso aí já é uma coisa necessária até mesmo no jornal impresso ou numa revista, né? Porque você vai competir com tudo que está online, mesmo de veículos de comunicação, e em algum momento você tem que editar e fazer uma coisa que tem um limite físico de páginas e entregar para alguém, ou seja diariamente, semanalmente. Eu brinco que é o nobre papel do papel, né? Quando você coloca no papel, você tem que realmente selecionar, seja pelo filtro de curadoria, ou seja pela análise, por outro tipo de entrega que você vai fazer, que não é o que outros estão fazendo corriqueiramente. Isso é verdade. Bom, 9 e 8, nesse momento a gente vai perder a audiência, porque vai começar um capítulo sensacional da novela das 9. Isso é um risco que a gente está... Efeito oi, oi, oi. Efeito oi, 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 exatamente. Alguma consideração, Valtinho? Não, cara, eu acho que essa pauta, esse tema, jornalismo online, convergência de mídias, não só no papel de marcas e da indústria do entretenimento, mas também na indústria de editorial de jornalismo, é algo muito rico. Assim. Eu gostaria de ver como está sendo discutido até nas escolas hoje, assim, como que mudou muito, né, da escola de jornalismo clássico até essa escola de jornalismo atual. Eu acho que muito aluno deve estar dando um banho nos professores, assim, sobre práticas que estão sendo feitas. Assim, para ser... tem um relativo tempo que eu já formei, são 7 anos de formado na escola de jornalismo. Cara, isso não foi nada, absolutamente nada discutido nos meus 4 anos de faculdade. Eu imagino que hoje, em 2012, isso deve ser pauta corrente nas escolas. Eu torço, né, pelo menos. Pois é. Uma boa oportunidade para você também criar um professor de pós-graduação, cabeça. Seminar esse tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo. Isso. Valtinho, muito obrigado pela sua presença no Ainda Sem Nome. Agradeço pelo apoio e a gente foi escada um do outro hoje. Beleza, cara. Obrigado. Estamos aí para novos temas que surgirem aí enquanto o Caio está terminando sua árdua batalha. Se você tem algo a dizer sobre este episódio, comente. Acesse o www.aindasemno.me. Lá tem link para Facebook, facebook.com.br esse nome, gplus.to/ainda sem nome. Tem o link para o feed do iTunes, você pode assinar e se você quiser dar uma estrelinha lá para a gente agradece. E você pode também falar com a gente nos Twitters. Meu Twitter é o @FelipeCabeça, o seu Valtinho é o Valtim? Valtim, isso. WALTTEN. WALTEN. Isso. Valtim. Nós vamos colocar lá nas notas do programa. Essa foi então a 37ª edição do Ainda Sem Nome. Valtinho, um abraço, muito obrigado. Boa semana para você. Obrigado, cabeça. Boa semana para você e para todo mundo que está ouvindo o programa também. Valeu, um abraço, até mais. Tchau. Até mais.